Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, teremos o nosso irmão Dito com o tema O Jugo de Jesus. Seja bem-vindo, Dito. Muito obrigado, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe a todos, que Jesus nos guarde na sua paz a cada um e que nós possamos, nesse momento reflexivo, tirar os máximos de proveito possível desta fala que Jesus teve com os apóstolos, com os discípulos, que para mim é um monumento do Evangelho. Incluindo o Sermão do Monte, esta fala de hoje é algo que tem uma consistência, que tem um conteúdo, que tem um convite muito grandioso para as nossas reflexões. Então, eu escolhi para a gente poder pensar sobre essa questão do entendimento do que é o jugo de Jesus, na verdade, porque ele trabalhou isso com os discípulos e ele traz uma fala muito consoladora, quando ele diz assim: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo leve. Então, olha que coisa interessante. Jesus nos traz uma fala de extremo consolo, de extremo conforto. Mas será que as pessoas conseguiram compreender o que ele queria dizer com isso? Porque Jesus falava para pessoas simples. Falava para agricultores, pescadores, artesãos, pessoas da lida do dia. Ele era acompanhado por rabinos, era acompanhado por sacerdotes, mas a fala dele não era especificamente para essas pessoas, mas para as pessoas mais simples. E o interessante aqui é que isso nos remete a uma situação interessante. Todas as vezes que nós vamos fazer uma avaliação, uma análise de um texto evangélico, nós precisamos buscar o contexto. Se a gente não buscar o contexto da época, a gente não vai conseguir entender o que foi falado, por que foi falado, onde foi falado e para quem foi falado. Então, nós precisamos, nesse momento, parar e pensar numa coisa. Como era estruturado o método de ensino, de educação, na época em que Jesus conviveu com os hebreus naquelas épocas remotas, do século I, praticamente. Como que era o processo educativo? Nós temos que entender isso, porque as crianças eram educadas sobre uma contextualização da época. Então, o que a gente conseguiu compreender até agora, através das narrativas dos rabinos, e que está nos textos dos livros, é que as crianças, de uma forma geral, na primeira infância delas, elas sempre ficavam aos cuidados da mãe. A mãe tinha um papel muito importante na educação dos filhos, muito importante. Então, era a mãe que ensinava, por exemplo, a iniciação evangélica. Então, falar da Torá, falar do Deus único, falar do Pentateuco mosaico, falar de toda essa estrutura evangélica era obrigação da mãe. A mãe que cuidava disso. Portanto, as crianças, elas decoravam os salmos. Por quê? Todas as vezes que eles se reuniam no sábado, na sinagoga, o trabalho da sinagoga, o início do trabalho da sinagoga, ele começava com a recitação dos salmos, que as crianças aprendiam, que os adultos também já sabiam, mas eles eram ensinados para as crianças, eles decoravam aquilo. Então, o salmo era a abertura do trabalho que acontecia no sábado na sinagoga, que era o momento litúrgico mais importante de toda aquela comunidade. Tá? Então, nós começamos a entender assim, essa iniciação litúrgica das crianças começava, a primeira fase começava mais ou menos aos 6 anos e ia até os 10. Então, essa era a fase em que as crianças, eles decoravam a Torá. Olha que trabalho. Decoravam a Torá. Tá? Dos 6 até os 10 anos, as crianças decoravam a Torá. E aí, a gente começa a entender uma coisa.
A tradição judaica, ela divide muito isso quando é ensino das meninas e ensino dos meninos. Tá? Porque quando o filho, o homem, o varão da família, ele chegava perto dos 13 anos, ele passava por um ritual. E esse ritual marcava para ele uma mudança de fase. Tá? Ele chama de bar mitzvah. Mas é uma mudança de fase. Então, tinha uma celebração, tinha uma cerimônia em cima dessa mudança de fase. E a partir desse momento, o filho varão ficava sob a responsabilidade da orientação paterna. Tá? Paterna. Por quê? Na tradição judaica, a orientação paterna se dava mais por conta do pai ser responsável pela formação do clã. Então, a questão de liderança, o pai é que passava para o filho. O pai também era responsável para passar para o filho varão a questão do ofício, da profissão. Porque os filhos herdavam a profissão dos pais. Eles davam continuidade àquilo que o pai fazia. O primogênito da família era responsável. No caso da falta do pai, ele é que assumia a liderança, a responsabilidade de cuidar da família era dele. Tá? Então, nós temos, por exemplo, no caso de Jesus. Jesus era filho de José. José, na época, era carpinteiro. Então, José ensinou para Jesus, na época que ele precisava aprender, toda a técnica de como utilizar as ferramentas da marcenaria. Então, Jesus trabalhava bem com enxogo, com formão, com martelo, com serrote, com a serra, com os pregos. Ele manuseava isso com facilidade. Ele aprendeu isso com o pai. Então, se nós formos ver Tiago e João, que eram filhos de pescadores, né? Então, Zebedeu ensinou para eles o quê? A arte da pesca. Ensinou para eles os macetes do negócio pesqueiro, como é que eles tinham que fazer para lidar com isso. Então, eles aprenderam com o pai. No caso de João, evangelista, Zacarias era sacerdote e ensinou o sacerdócio para ele. Então, a gente tem, assim, coisas bem marcantes na história, coisa que traz para nós essa segurança, no sentido de dar à criança esse suporte. Agora, tem uma coisa que nós não podemos nos esquecer, é que, além da profissão e além de todo o aprendizado das tarefas domésticas que as meninas aprendiam com a mãe, desenho, pintura, bordado, tricô, cuidar da casa, cuidar dos afazeres, cuidar da comida, limpeza, cuidar das crianças mais novas, isso era de responsabilidade das moças. Mas o que a gente precisa compreender aqui é que o ensino da letra, que eles chamavam de o ensino da Torá, já era de responsabilidade de um mestre. Os pais, eles não faziam isso. Porque quem conhecia profundamente a liturgia eram os rabinos, que eram chamados de mestre, o sumo sacerdote. Eles conheciam profundamente a lei. Então, eles que eram as pessoas autorizadas a ensinar as crianças. Então, por exemplo, quem tinha mais condição financeira, já escolhia um rabino para encaminhar a orientação do filho ou dos filhos para que ele tivesse uma estrutura educativa baseada naquela escola. Tá? Então, aqui nós temos duas situações interessantes, que quando Jesus se encontra com os sacerdotes do templo, vocês se lembram dessa passagem? Jesus é pego de surpresa, porque ele vai com os pais para Jerusalém, e, num determinado momento, ele já estava aí com mais de 12 anos. Ele se separa dos pais e se aproxima do templo onde estavam um colegiado de sacerdotes. E ele chega, fica ouvindo a conversa do sacerdote, e, de repente, ele faz uma pergunta para o sacerdote. Ele, com 12, 13 anos, faz uma pergunta para o sacerdote não consegue responder. E ele fica olhando para o sacerdote. Aí o sacerdote pergunta algumas coisas para ele e ele responde com uma facilidade, com uma fluência, que isso impressiona eles. E Maria, mãe de Jesus, sai à procura do filho, porque percebeu que ele não estava próximo,
ficou desesperada e sai atrás dele. Quando ela chega próximo da reunião dos sacerdotes, ela vê Jesus conversando com eles. E ela fica parada, observando, e vê a desenvoltura, a facilidade que ele estava tendo para falar do texto sagrado. Porque ele era enviado de Deus, ele é especial. E aí, Maria pega José e diz assim: José, nós precisamos fazer umas economias, porque nós precisamos colocar Jesus para pertencer a uma escola rabínica, a preocupação da mãe, né? Uma outra passagem também que é muito interessante e marcante nas nossas leituras, vamos pegar alguém conhecido da nossa convivência, que é Saulo. Então, Saulo, na época, ele recebeu toda a orientação de base da mãe. Quando criança, ele recebeu toda a orientação de base da mãe. Do pai, ele recebeu as orientações do ofício. Ele era artesão, ele conhecia lidar muito bem com isso, ele trabalhava e negociava muito bem com os manufaturados que ele trabalhava. Mas a orientação evangélica ele recebeu de um mestre chamado Gamaliel. Então, esse era um detalhe. Naquela cultura, o ensino do evangelho era especificamente de alguém que dominava isso. E naquela época, a gente pode assim dizer com uma certa certeza que existiam duas escolas de formação dessa iniciação litúrgica e evangélica, que eram Hilel, que era avô de Gamaliel, que ele era um rabino, que tinha uma escola, tinha lá a metodologia dele, e Shammai, que era um outro rabino, que tinha uma outra metodologia. Por isso que, quando a gente analisa o comportamento de Saulo, a gente percebe que ele andava de biga, que ele se vestia como romano, que ele tinha um estilo de vida diferente dos outros, que ele convivia bem com os estrangeiros. Isso porque a educação de Hilel, quando passou para Gamaliel, ele dava essa abertura. Já o outro mestre, que era de uma outra metodologia educativa, ele era mais conservador. Então, os discípulos desse Shammai, ele não gostava muito dos gentios, não cumprimentava qualquer um, ele só atendia e se dava bem com as pessoas da mesma comunidade. Então, são algumas diferenças. Por isso que agora nós começamos a compreender uma coisa. Quando a minha família coloca o filho sobre a orientação metodológica desse determinado rabino, eles tinham essa criança como discípulo dele. Tá? Então, além da orientação evangélica, ele também recebia orientações de comportamentos da vida social. Por exemplo, o rabino, além de ensinar a decorar, porque ele decorava o texto na primeira fase, e na segunda fase em diante, ele ia interpretar o texto. Aí ele ia começar a ver o que realmente significava aquilo. Tá? Então, são fases diferentes, mas importantes na vida. Por isso que eles falavam com muita fluência, com muita facilidade sobre os textos sagrados, porque eles tinham um entendimento muito profundo disso. E os rabinos, eles detinham técnicas de decorar o texto. Então, por exemplo, falar por parábolas, transcrever, dizer, contar casos, era uma forma que eles tinham de memorização. Eram técnicas de memorização. Eles usavam as parábolas como técnica de memorização. Então, agora a gente começa a entender como os alunos desses rabinos eram considerados seus discípulos, tá certo? Então, eles eram orientados sobre aquela metodologia e eram discípulos daquele rabino. Então, ele pertencia ou a uma escola ou a outra escola, tá? Então, esse rabino, ele ensinava, por exemplo, como que o garoto tinha que se comportar numa festa. Que tipo de roupa eu vou colocar para ir nessa festa? Como que eu vou cumprimentar o anfitrião da festa? Onde é que eu vou me colocar na festa? Como é que eu faço para me servir de uma taça de vinho? Como é que eu faço para me servir de uma comida? Tá? Como que eu me comporto? Quando que eu cumprimento uma senhora? Quando que eu cumprimento um senhor? Como que eu cumprimento cada um? Então, era uma estrutura de educação que eles chamavam de regra de bem viver, regra de convivência, regra de vida. E que nós hoje podemos traduzir isso como o quê?
regra de conduta. Qual a conduta que eu adoto? Tá certo? Então, aqui a gente começa a entender essa estrutura, porque quando Jesus propõe, Jesus também era considerado o quê? Um mestre. Jesus era um rabino. Jesus era um mestre por aclamação do povo, o povo aceitava e sabia que ele era conhecedor profundo dos ensinamentos. O rabinato judaico não aceitava muito isso, porque Jesus não frequentou uma escola rabínica, não teve aquela formação, mas também não precisava, né? Nosso governador do planeta fazer aula com esses mestres que ainda falta muito para chegar onde ele chegou. Mas, enfim, na época eles não conheciam isso e contestavam algumas coisas. Então, quando o menino era discípulo desse mestre, então ele recebia toda essa orientação. Quando Jesus nos coloca, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo o quê? Para a gente pegar o estilo de vida dele como uma regra de conduta. Tá certo? Então, quando o menino frequentava a escola rabínica, ele recebia sobre os ombros dele, na formação dele, o jugo daquele rabino, o jugo daquele mestre. E aqui Jesus nos propõe, tomai sobre vós o meu jugo. Então, aqui Jesus nos convida a quê? A fazer com que, no nosso entendimento, tudo aquilo que ele estava fazendo, ele nos convidava a fazer. Tá certo? E aqui ele traz o segredo, que é a grande sacada e a grande diferenciação. Porque Jesus nos dá, quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, ele diz assim, o segredo está aí. Aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração. Então, olha lá. Olha que coisa interessante. O segredo do jugo de Jesus é a brandura e a humildade. Então, nós precisamos compreender uma coisa aqui agora. Quando Jesus nos convida para receber sobre nós o seu jugo, ele nos fala assim, olha, quando você for sentir alguma coisa, quando você for pensar alguma coisa, quando você for falar alguma coisa, e quando você for fazer alguma coisa, que tenha nessa atitude sua brandura e humildade. É fácil, André? É fácil, né? Aí vem a consolação. Quando nós temos que compreender por quê? Se o jugo dele é suave, o fardo é leve. E aí eu pergunto para vocês, o que é fardo? Deu para entender? Porque Jesus nos convida aqui a algo que nós temos que transcender a matéria. Transcender a matéria. O convite de Jesus ele é maravilhoso, por quê? Porque o fardo aqui, nesse texto, nesse contexto, nós não podemos esquecer do quê? Da consciência. Quando nós falamos, quando nós pensamos, quando nós agimos, nós movimentamos algo que vai ficar na nossa consciência. E para a nossa consciência ser leve, o que eu preciso ter? Um fardo que seja suave. E para o fardo ser suave, ele tem que ter o quê? Brandura e humildade. Então, a brandura aqui é calma, é serenidade, é meiguice, é amorosidade, é fraternidade, é compreensão, é perdão. Isso é brandura. E a humildade de coração é a coisa mais linda do mundo. Sabe o que é? Obediência às leis de Deus. Nós precisamos ser obedientes às leis de Deus. E aí cabe a cada um agora começar a fazer uma análise sobre sou ou não obediente às leis de Deus. Como é que eu estou lidando com esse conhecimento, com esse entendimento que Jesus está trazendo? Porque se eu adoto como regra de conduta o jugo de Jesus, em todas as minhas atitudes, em todas as minhas ações, em todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos, eu tenho que ter brandura e humildade. Então, vamos a uma situação simples.
Vocês duas estão no restaurante, sentados numa mesa, e eu estou na mesa do lado. Vocês terminam as suas refeições, distraidamente vocês saem e uma esquece o celular em cima da mesa. Eu olho o celular e quando eu vou tomar a atitude de levantar para entregar para o gerente, alguém passa e pega o seu celular, antes que eu fale alguma coisa. Eu disse assim, esse celular pertence a uma senhora que estava aqui e é conveniente que você entregue ao gerente. Ele fala assim, fica na tua. Não quero saber. Fica na tua, não se mete. E vai embora. Nesse momento, se eu tomei para mim o jugo de Jesus, o que eu preciso fazer? Posso até comunicar à gerência, olha, senhora, aconteceu uma situação assim, a moça estava sentada aqui, ela saiu, esqueceu o celular, um rapaz passou aqui e levou o celular embora. Eu fiz a minha parte, com brandura. Agora, se eu emanar um sentimento de raiva, de fúria, para com a atitude que ele fez, eu estou deixando de ser brando. Posso até ser humilde em fazer a comunicação, mas eu não estou sendo brando. Então, é necessário a gente compreender que todas as nossas atitudes, as nossas condutas, se ela estiver recheada desse elemento, eu não tenho por que ficar preocupado, porque a minha consciência vai estar tranquila. É aí que o fardo é leve. Sempre. Porque eu jamais, nas minhas atitudes, vou ofender alguém, vou humilhar alguém, vou desprezar alguém, vou criar uma situação de embaraço, de desespero, de agonia. Normalmente, o que eu vou fazer quando eu tomo essa atitude do jugo de Jesus? O que eu faço? Eu amparo, eu consolo, eu conforto, eu dou assistência. Se eu não puder fazer muita coisa, pelo menos eu não atrapalho. Mas quando eu chego em casa no final da noite para fazer a revisão daquilo que como foi o meu dia, a minha consciência vai estar tranquila. Minha consciência vai estar em paz. Olha que coisa interessante. E aqui eu vou aproveitar uma colocação que está num livro assim lindíssimo. Se ainda não leram, há 2000 anos, por favor, quem não leu, leia, porque é uma preciosidade e nós precisamos conhecer esse conteúdo. Mas, no capítulo 5º da primeira parte, tem uma passagem que marcou muito. E a gente sabe que essas passagens evangélicas, elas trazem um conteúdo educativo muito profundo. E aqui é uma situação em que Públio Lentulus, ele, em sonho, num desdobramento, ele se vê numa corte onde, na época, ele era juiz e estava sendo julgado pelos magistrados da época. Aí ele se depara com essa situação onde alguém fala severamente com ele. E diz assim, Públio Lentulus, por que desprezastes o minuto glorioso com o qual poderias ter comprado a hora interminável e radiosa da tua redenção na eternidade? Estivestes esta noite entre dois caminhos. Dois caminhos. E isso significa o que para nós? Que existe o jugo de Jesus e existe o jugo que não é de Jesus. Hã? E qual é o jugo que não é de Jesus? É o jugo de quem? O jugo do mundo. O jugo do mundo. Se o jugo de Jesus é suave, como é que é o jugo do mundo? É severo. É duro. Por quê? Quais são as regras que governam o mundo? Como é que nós lidamos aí fora com a concorrência? Para as regras do mundo não existe perdão. Não existe perdão. Se você infringiu a lei, você vai ser pego e você vai pagar até o último centavo. Você vai perecer. Certo? Cometeu um crime, vai ser torturado, vai ser massacrado, principalmente na época de Públio, né? Públio Lentulus, naquela época, ele usava a regra, a lei, com muita severidade. Com muita severidade. Teve uma passagem do filho de André Gioras, que atira uma pedra quando ele chega na Palestina,
e acerta a mulher dele, a Lívia. E ele manda o soldado prender o menino. E a Lívia fala apenas assim, Públio, é só uma criança, deixa ele ir. Não, ele te agrediu, ele infringiu a lei, vai ser torturado e castigado. Pois mandou o menino para as galés. As galés eram aquelas embarcações onde os remadores remavam o dia inteiro. Mandou para as galés. Naquela hora, o que Públio fez? Ele semeou o que no coração daquele pai? Ódio. Não foi? Uma situação simples, que ele poderia ter resolvido de um outro jeito, mas naquela época ele tinha optado por qual jugo? O jugo de César. Ele era fiel às regras da lei romana. Ele cumpria tudo em cima das regras da lei romana. E o que foi que aconteceu com a mulher dele? Que ele assistiu. Ele assistiu. Aquela mesma regra que ele adotava para julgar os outros foi adotada num julgamento onde a pessoa que ele mais amava foi trucidada, foi morta, e ele assistiu. Olha só como que é a escolha do jugo do mundo. Por isso que nós precisamos pensar muito, mas muito, quando nós estamos nessa nossa convivência. Porque fica bem claro uma coisa aqui, não existe neutralidade. Ou você está adotando como regra de conduta, como regra de vida, o jugo de Jesus, ou você está sobre a regra do mundo. Você escolhe, não tem meio termo. Eu posso até... Só para explicar quem foi o problema, né? Uma das encarnações de Emmanuel. Emmanuel, claro. Ele que transcreve. Ele viveu esse papel. Emmanuel, que é o espírito que passa essa obra, ele viveu esse papel. Então, era ele que estava lá. Então, ele tinha como falar isso com grandeza, com veracidade. Mas o que nós não podemos nos esquecer é isso. Quando nós adotamos uma escolha, não tem como ficar assim, qual que eu quero? Não. Ou eu adoto uma regra de conduta, que é a de Jesus, ou adoto a regra do mundo. Eu posso até, em determinados momentos, se eu adotei a regra do mundo, em determinados momentos eu posso até fazer uma coisa boa, ser gentil, ser caridoso, ser bondoso. Mas não é isso sempre. Quem manda na minha vida é a regra do mundo. Tenho que ser melhor, tenho que ser o mais rápido, tenho que construir o maior edifício, tenho que ser o artista mais talentoso, tenho que ser o cara mais seguido na internet, maior número de seguidores, tá? Tem que ter o vídeo mais bonito, tem que ter o... Sabe? Então, essas coisas que a competição do mundo vai nos trazendo. Ou eu escolho as regras de Jesus, onde eu vou colocar em prática a humildade, a bondade, a caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão. E, de vez em quando, eu escorrego e acabo fazendo alguma coisa que faz parte da regra do mundo. Mas a minha linha de conduta, porque eu escolhi essa. Então, é legal a gente começar a entender onde é que nós estamos neste percurso, nessa jornada. Né? Então, continuando aqui, estivestes esta noite entre dois caminhos. O do servo de Jesus e o do servo do mundo. No primeiro, o jugo seria suave e o fardo leve, mas escolhestes o segundo, no qual não existe amor bastante para lavar toda a iniquidade. Prepara-te, pois, para trilhá-lo com valorosa coragem, porque preferistes o caminho mais escabroso, em que faltam as flores da humildade para atenuar o rigor dos espinhos venenosos. Sofrerás muito, porque nessa estrada o jugo é inflexível e o fardo pesadíssimo, mas agistes com liberdade de consciência no jogo amplo das circunstâncias da vida, conduzido a uma oportunidade maravilhosa. Preservastes no propósito de percorrer a via amarga e dolorosa das provações, mais ríspidas e mais agudas. Então, essa é uma narrativa que a gente tem no livro 2000 anos, que traz para nós
a vivência de um senador que, na época, tinha sido já alertado para que ele pudesse escolher outro caminho, mas ele preferiu esse. Tudo bem, a livre consciência dele, só que ele teve o preço, ele pagou o preço, não é verdade? Então, é importante que a gente tenha essa clareza das nossas escolhas, a clareza do nosso entendimento. Por quê? Porque nós precisamos observar uma coisa. Quando eu escolho o jugo do mundo, eu tenho as compensações, não tenho? Como tudo tem compensação. Se você for um bom arquiteto, você vai ter a sua aclamação, todo mundo vai gostar da sua obra, vai te convidar, vai te chamar para você fazer os trabalhos. Se você é um engenheiro, se você é um professor, se você é um artesão, um artista, um músico, todo mundo vai aplaudir você nas suas peças. Mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa. Quanto tempo dura isso? Quanto tempo dura as compensações do mundo? Nós estamos cansados de ler e de ver aquelas estruturas monumentais que existiam em Roma na época de César. O que eles são hoje? Estruturas simplesmente consideradas como ruínas. Como ruínas. Então, se nós estivermos muito presos, fixos ou dependentes dessa forma de convivência que o mundo nos oferece, nós podemos ter certeza de uma coisa: são muito passageiras, muito rápidas, muito efêmeras, não deixa uma estrutura que você possa aproveitar isso em vidas futuras, ou que faz, ou que traz para o seu espírito imortal uma compreensão, uma solidez, uma cristalização de um conteúdo que você leva para a vida toda, para a eternidade. Tá? Então, é legal a gente parar e pensar sobre como é que nós estamos fazendo as nossas escolhas, né? E então eu tenho aqui também uma fala que nos induz às reflexões da noite, complementando isso, que diz mais ou menos assim: Jesus induz-nos a esquecer a paralisia mental, em que muitas vezes nos comprazemos, inclinando a adoção da simplicidade por norma de ascensão espiritual. Olha que colocação legal. Aqui, o benfeitor nos traz uma solicitação para que a gente peça a Jesus que ele nos induza a ter uma forma de nos comportar, uma forma de trabalhar, uma forma de servir, que não seja aquela da paralisia mental. O que é paralisia mental? Ideia fixa. Ideia fixa. Quando eu fico pensando na mesma coisa o tempo todo, aquilo acaba me torturando, aquilo acaba me escravizando, aquilo me acaba... Você imaginou esses que têm esses seguidores no YouTube, aquele compromisso que ele tem de toda semana fazer um vídeo novo, toda semana trazer uma informação nova, toda semana fazer... Ele acaba sendo o quê desse povo? Escravo. Tem popularidade, tem fama, tem o nome dele sendo cogitado na televisão o tempo inteiro? Tem. Mas isso não tem um preço? Tem um preço. Então, é bom a gente começar a pensar quanto custa isso tudo. Olha o que fala legal de Emmanuel aqui, ó. Esvaziemos o coração de todos os defeitos e de todos os fantasmas que experiências inferiores nos impuseram na peregrinação que nos trouxe ao presente. De onde é que nós somos? De onde é que nós viemos? Será que o nosso espírito foi criado quando nós nascemos? Não. A gente sabe que nós temos muitas experiências reencarnatórias. Experiências essas que fazem com que hoje nós experimentemos aquilo que nos é necessário. Então, a fala de Emmanuel aqui, ó, esvaziemos o coração de todos os defeitos e de todos os fantasmas, porque isso nos atormenta há muito tempo. Há muito tempo. Então, é necessário pensar nisso. Até quando nós vamos continuar fazendo as coisas que não nos trazem
ganhos eternos, crescimentos espirituais, elevação. Tá certo? Sejamos simples e espontâneos, na senda em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos, para que, em nos candidatando à láurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Então, são detalhes que estão junto da nossa convivência todos os dias. E qual o melhor lugar que nós temos para colocar em prática isso? Nossa casa, nosso lar, nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos de convivência, do trabalho, do grupo de estudo. São as melhores oportunidades que nós temos para fazer com que coloquemos em prática o julgo que nós escolhemos para nós. Então, essa regra de conduta que nós adotarmos para a nossa existência, ela vai nos ser lembrada o tempo todo depois. Por quê? Hoje eu posso ter as vantagens que o mundo me oferece. Aclamação, posição social, dinheiro, fortuna, bens. Posso ter tudo isso. Mas isso vai durar quanto tempo? Agora, quando nós fazemos aquilo que Jesus nos recomenda, olha que coisa interessante. Desde a época que Jesus trabalhava com os discípulos, que eram pessoas simples, hein? Pescadores, agricultores, já não tinha aquela preocupação. Mestre, o que eu tenho que fazer para ser o melhor no reino dos céus? Olha a preocupação deles naquela época. Sem muito entendimento, sem muito conhecimento evangélico, eles já estavam preocupados em quem seria o melhor no reino dos céus, quem seria o maior no reino de Deus. E a resposta de Jesus é muito simples. Aquele que deseja ser o maior no reino de Deus, que sirva a todos os irmãos nessa jornada. Sejamos, então, quem? Os servos. Sejamos aquele que doa, aquele que oferece, aquele que dá oportunidade, aquele que consegue acalentar o coração daqueles que estão à nossa volta. Então, por isso, André, que o jugo dele é leve. Todas as vezes que nós trabalhamos com os ensinamentos de Jesus, colocando a brandura e humildade, nossa consciência vai estar tranquila, nossa consciência vai estar em paz, graças a Deus. Gente, a mensagem era essa, eu gostaria de agradecer, quero agradecer muito a presença, a participação de vocês, a colaboração, a audiência desse grupo maravilhoso que está do lado de lá da tela, esse grupo fantástico que está aqui, o salão está cheio, está faltando vocês aqui para fazer parte desse grupo. Venham, tem umas 3 cadeiras vazias só aqui, ó. Cabe vocês. Gente, então, agradecido pela atenção, e aí nós vamos fazer, então, a nossa prece, tá certo? Busquemos, então, sentar de forma confortável, asserenando o nosso coração, nossos pensamentos, e permitindo que o nosso Pai maior, através dos emissários de luz, de paz, de bênçãos, nossos mensageiros, nossos anjos de guarda, nossos guias espirituais, possam derramar sobre nós as luzes miríficas do consolo e do conforto, onde nós possamos ser realmente atendidos em nossas necessidades. Porque o Pai é sabedor realmente daquilo que é mais importante para nós. E nesse momento, Pai generoso, eu peço de coração que todos os nossos irmãos que estão conectados pelos nossos pensamentos possam também ser amparados e assistidos, possam ser auxiliados, consolados e confortados. Nossos irmãos que não puderam estar presentes nessa reunião hoje, mas que são filhos de Deus e merecem seu carinho, seu amor e a sua paciência. Os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos albergues, nos asilos, nos orfanatos, nas casas de detenção, os lares esquecidos, os mutilados, os abandonados, aqueles que perderam todos os seus pertences, que eles também possam ser acolhidos em seus braços generosos, Pai, e ser esclarecidos, consolados e confortados, porque somos filhos de Deus e espíritos imortais.
que as bênçãos de Deus possam estar em nossos corações e nos oferecer uma semana de muita paz, de muita harmonia. Que Jesus esteja conosco agora e sempre, que assim seja. Deus seja louvado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Muito bem, doutora André.